Que bom seria se todas as pessoas parassem um pouco do tempo das suas próprias vidas para meditarem na importância da vinda do Filho de Deus a este mundo. O Evangelho da Libertação nos orienta, nos revela verdades importantes a respeito da volta ou da vinda, da vinda de Cristo Jesus a este mundo. Eu diria que foi um momento histórico para toda a humanidade. O evangelista João, ele escreveu no seu evangelho passagens bíblicas muito interessantes, falando a respeito deste assunto, a vinda de Cristo a este mundo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 36 ao 39, está escrito, João capítulo 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Naquela época, apareceu em Israel um homem que haviam profecias a seu respeito já no Antigo Testamento. Eu estou me referindo à voz que clama no deserto. João Batista foi orientado por Deus, mediante o Espírito Santo, de que não fosse pregar nas ruas de Jerusalém, nem em Samaria, nem na Judeia, nem na Galileia. Mas ele procurou o deserto da Judeia para anunciar a volta ou a vinda do Filho de Deus. Às vezes eu digo a volta porque Cristo se manifestou através da sua epifania em vários momentos da história de Israel. Por exemplo, o anjo que acompanhou Israel do Egito até a conquista de Canaã era uma epifania de Jesus de Nazaré. Então, às vezes a gente fala na sua vinda como ele já tivesse vindo, não propriamente no termo, mas a sua manifestação nesta missão para salvar a humanidade. Ali estava ele, mas antes dele, João Batista deu testemunho a respeito do Messias de Deus, o Salvador da humanidade. Assim sendo, João Batista saiu do cenário e todos conhecem a sua história. Como João Batista, ele foi decapitado, digamos assim, porque falava a verdade. E agora, neste momento, o evangelista João escreveu a respeito da vinda do Filho de Deus, que já estava entre o povo, já começava o seu ministério, estava em plena atividade. E alguns eram discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, e outros não. De forma que muitos judeus pensavam que o próprio João Batista seria
um dos antigos profetas, ou Elias, ou o próprio Messias. Uma certa confusão cultural, profética, estava em ação naquele momento, de forma que Jesus se manifestou dizendo estas palavras, que tinha um testemunho mais verdadeiro, mais autêntico do que o próprio João Batista, porque ele provou, através das suas obras, de que era efetivamente o enviado de Deus Pai. Deus enviou o seu Filho Jesus. João capítulo 5, versículo 37, está escrito: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós, dizia Jesus para os seus ouvintes, vós nunca ouvistes a sua voz, a voz de Deus. Houve um silêncio profético, nós sabemos. E aquela geração de Jesus não tinha ouvido a voz de Deus. Os profetas calaram os profetas. Nem viste o seu parecer, muito menos. Os judeus não via a glória de Deus jamais. Aí Jesus apareceu ali como representante legítimo da divindade, onipotente, onisciente, onipresente. Ele era Deus, igual ao Pai. João capítulo 5, versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou, não crestes vós, dizia Jesus. Esta mensagem nos leva a refletir que os judeus não estavam acreditando que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Havia uma incredulidade muito grande. Nós sabemos que até os irmãos de Jesus, só depois da ressurreição, que se converteram. João capítulo 5, versículo 39, finalmente, o Senhor Jesus fala uma coisa muito importante. Repetindo João 5 e 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Queridos irmãos, amadas irmãs, ouvintes desta mensagem, não havia outro tipo de revelação naquele momento, senão a própria pessoa de João Batista e o próprio Senhor Jesus, através das suas obras, da sua vida, das suas palavras, dos seus atos, das suas ações, provar que era o Messias. Ou as profecias veterotestamentárias apontavam para a chegada do Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Cristo Jesus, nosso Senhor. Os judeus não acreditaram que Jesus era o ungido de Deus, enviado de Deus. Eis a razão porque o Senhor Jesus, como profeta, o Senhor Jesus como sacerdote, o Senhor Jesus, ele falava cara a cara com os seus conterrâneos naquele momento, dizendo: eu fui enviado não por uma religião, não por uma crença qualquer, eu fui enviado de Deus. Era como se Jesus dissesse para os judeus: eu estou aqui como o Deus encarnado, o Deus em carne. Eu sou o Filho, o Pai me enviou, o Espírito Santo testifica a respeito de mim. Então creiam, dizia Jesus nas suas palavras, em mim como enviado de Deus.